Olá, sociedade de consumo pop, tá liberado almoçar e lá vamos nós de novo, porque muita gente tem me perguntado e compartilhado comigo mensagens. Eu não sei se é pra me tirar do sério, se é pra ver o que eu acho do assunto, qual é a explicação, porque às vezes as pessoas me mandam umas coisas com motivações diversas. Às vezes é pra tirar sarro com a minha cara, às vezes é pra rir comigo, às vezes é pra rir de mim, e às vezes é só pra saber minha opinião sobre o caso. E muito tem se falado sobre a recuperação do Snyderverso depois da tal da venda da Warner Bros. Discovery. Sabemos que a Warner Bros. Discovery está à venda, eles estão recebendo propostas e uma das prováveis interessadas é a Netflix. E a Netflix tem uma experiência com o Zack Snyder e que desde que o Zack Snyder foi para a Netflix começou a rolar uns rumores de que a Netflix ia adquirir pelo menos o Snyderverso para trabalhar dentro do stream, para dar continuidade ao Snyderverso. E eu, na época, eu já comentava aqui que isso era muito complicado de acontecer. Porque, primeiro, a Netflix comprar só o Snyderverso era algo esquisito. Porque são os mesmos personagens, eu não sei como é que isso funciona legalmente. Se você pode comprar só uma versão dos personagens, uma autorização da Warner para produzir os filmes do Snyderverso. Ao mesmo tempo, a Warner já estava interessada em um reboot, já estava interessada nos planos do James Gunn, e isso complicaria também essa divisão de apresentar para o público uma Liga da Justiça de streaming e um universo DC de novo, de cinema, streaming e game e animação, coisa que o James Gunn estava propondo naquela época. E aí na época já era complicado isso, porque tem essa história de pegar... Ninguém acreditava que a Netflix fosse capaz de botar um preço na DC. Né? A comprar a DC completamente, comprar os direitos da DC, colocar dentro da Netflix para ficar fazendo material de streaming. Ninguém acreditava que isso era possível. E agora com a venda da Warner Bros. Discovery, possivelmente, né, uma probabilidade para a Netflix, voltou a se falar sobre a ideia da Netflix de pegar os direitos da Liga da Justiça e voltar com o Snyderverso. E aí os fãs do Snyderverso, que querem ver restaurado o Snyderverso, que tem a hashtag, estão esperançosos que isso possa acontecer se tudo mais der certo. Vamos lá. Quando o Zack Snyder é contratado para a Netflix para desenvolver dois projetos, primeiro, o Army of the Dead, que deu um spin-off, e principalmente o Rebel Moon, naquela época, se por outros motivos que não restaurar o Snyderverso, por um acaso, por uma sorte, por uma coincidência, a Netflix colocasse a mão nos direitos da Warner, vamos supor, a Netflix comprou a Warner e ao mesmo tempo contratou o Zack Snyder para fazer o Rebel Moon. Aí, naquela época, com essas circunstâncias, quem sabe não era possível. Quem sabe? Acontece que a experiência com o Zack Snyder que a Netflix teve não foi positiva. O Army of the Dead foi bem recebido, ainda essa boa vontade vinda da Liga da Justiça, do Zack Snyder, mas depois o Rebel Moon custou uma fortuna. Foi caríssimo o projeto. E era um projeto de uma trilogia, que teria spin-off, que teria série, que teria anime, que teria videogame. E quando o primeiro filme sai e o filme é destruído pela crítica, e tem um potencial de cliques e de minutos assistidos muito baixo, ainda que tivesse uma visão do diretor depois, um corte do diretor já... Eles fizeram isso, né? Eles já planejaram um corte do diretor antes do filme sair. Geralmente sai isso, né? O filme sai, aí tem toda aquela situação, o corte do diretor é melhor porque o estúdio se intrometeu, diminuiu o filme, tirou partes importantes, aí entra. Foi assim com Batman vs Superman, foi assim com a própria Liga da Justiça. Com o Rebel Moon não, eles já foram contratados para fazer 2 filmes. Aí seriam 2 partes 1, 2 partes 2, 2 partes 3. E aí por isso também, Zack Snyder gravou e filmou o que ele queria, pelo tempo que ele queria. E gastou uma fortuna no primeiro filme. Que teve um marketing
absurdamente caro também. Era um super investimento que a Netflix estava fazendo no Zack Snyder para tentar capitalizar em cima do que a gente viu nas redes sociais com o Snyder Cut. Quando o Rebel Moon, o primeiro filme, flopa, e que o segundo filme já estava pronto, então valia a pena lançar, e o segundo filme já vem com marketing muito, muito menor do que o primeiro, já não havia mais otimismo, já não havia mais esperança, já não havia boa vontade com o Zack Snyder. O segundo filme, Rebel Moon, é lançado na Netflix sem muito alarde. Ele é pior que o primeiro. A versão do diretor é inassistível, de tão longa e insuportável. E aí acabou pro Zack Snyder. Tanto é que ele não fez mais nada de Rebel Moon, ele não fez mais nada de Army of the Dead. Ele foi esvaziado dentro da Netflix. Então, nesse momento, ainda que a Netflix compre tudo que a Warner possui, de HBO Max, a Looney Tunes, Cartoon Network, Game of Thrones e DC Comics, existe ainda o risco de se contratar o Zack Snyder para fazer qualquer coisa. Que eu acho que não vão, depois da experiência ruim com o Rebel Moon. Vão colocar mais $500 milhão na mão do Zack Snyder pra quê? Fora que o elenco, né, gente, da Liga da Justiça do Zack Snyder, cada ano vai ficando mais velho e interessado em outras coisas. Ainda que eu até acho que a Gal Gadot toparia, não acho que Henry Cavill teria uma volta, acordaria uma volta depois do que ele passou. Não acho que Ben Affleck voltaria. Ben Affleck aí mesmo não vai mesmo. Não, Ezra Miller, o que fazia com Ezra Miller? Vai trocar o Flash? Ray Fisher vai confiar de novo no Cyborg? É complicado reunir essa turma de novo para continuar um projeto que já tem muitos anos que foi filmado. Filmado em 2016, né? Lembra que o Zack Snyder refilmou coisas, mas foram enxertos, não foi o filme inteiro. A Liga da Justiça do Zack Snyder é oficialmente filmada em 2016, 2017. Então é um tempo que vai fazer 10 anos, em breve. E aí não vejo acontecendo. Uma animação, algo assim, que 10 anos depois, para comemorar os 10 anos, e aí a Netflix investe numa animação, com o Zack Snyder dirigindo, como ele dirigiu também para a Netflix uma outra animação, que foi o Crepúsculo dos Deuses, que não foi bem também. Quem sabe, comemorando 10 anos, tentar restaurar ali a expectativa e não o Snyderverso, a coisa aconteça. Não vejo possibilidade séria, primeiro, da Netflix ser uma grande candidata a essa compra. Se for comprar, né, a Warner Bros. Discovery, não acho que a Netflix vai fazer bom uso. Eu acho que corremos grandes riscos da Warner Bros. Enquanto cinema desaparecer. E com essas propriedades DC na mão, eu não sei o que a Netflix vai fazer. Eu acho que contratar o Zack Snyder para um outro projeto multimilionário, eu acho que ele já não tem mais essa moral toda. É minha opinião, mas é a sua. Escreve aqui embaixo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.